Então Ah, vai gravar. agora vamos gravar, né, o que o grupo 3 vai falar sobre o fluido universal como intermediário e as fronteiras entre esse fluido universal e a matéria e a diferença entre espírito e matéria, por que que o espírito não é matéria e por que que a matéria não é espírito. Vamos lá. Agora eu Bem, compliquei tudo para poder. É, foi. ô Foi Fátima, de agora propósito, Eu viu? compliquei tudo para dar voz aos ô, inteligentes. Fala, ô, Fátima. Fátima, isso aí é só para a gente ficar nervosa. É, Pode para a falar. gente falar aí, não foi nada disso que a gente fez, mas foi. A gente viu que lá no objetivo central, por exemplo, né? Conceituar o espírito como princípio inteligente do universo, distinguindo-o essencialmente da matéria, que atua como seu laço e instrumento de ação. Então, a gente viu que a inteligência, primeiro, ele é o princípio inteligente do universo, né? E que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Ele e a matéria são distintos, mas sua união com ela, com a matéria, é necessária para dar-lhe a inteligência para que ele possa exercer a ação sobre ela, né? E aí, depois que quer que a gente compreenda a relação entre o espírito e matéria através do fluido cósmico universal, diferenciando o que é verdadeiramente espiritual do que é matéria quintessenciada. Aí a gente foi lá no Gênesis que fala que não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Pronto, Acabou? acabou. Não tem mais nada? Ah, Solamente isso. Depois a gente falou puxa. várias outras Eu- coisas em relação a isso. A Neide ficou esclarecendo, né? Nossas dúvidas, minha, da Iris e da Maísa. Então, mas achamos que o objetivo Foi está atingido. sendo contemplado aí. Mas eu vou fazer uma pergunta é, idiota, né? Mas a pior pergunta é aquela que não é feita, é ou não é? Eu quero saber o seguinte: vocês entenderam isso que vocês falaram? Claro. Claro. Ok, beleza. Então tá. Então vamos. Se você é o grupo 3, então vamos para o grupo 2. Quem que é o grupo 2? Nós. É a Bá, a Maria, a Silvia e a Neuzinha. Neuzinha, né, Neuzinha? Então, o objetivo comum, né, bateu com a Fátima, tá? Que ela explicou aqui. Ah, só um minutinho, Silvia. Tá? Eu sei que a apresentação da Fátima, do grupo 1, né, foi muito boa, mas Três. embora Três. o que você vai falar seja exatamente o que ela falou, eu gostaria que você repetisse como vocês escreveram, ou É, como vocês entenderam. então, eu vou pedir para a Freitas, né, porque ela que anotou essa parte, porque assim, a gente divide, né? Você fala sempre para ser uma, mas a gente sempre faz em dupla. Então, eu gostaria, porque ela respondeu bonitinho e a gente vai poder acrescentar mais alguma coisa. Mas, na verdade, foi isso mesmo, né? Foi isso mesmo, que a inteligência é o atributo essencial do espírito e que ele usa através, né, não é através. Ele e a matéria são distintos, mas ele usa a inteligência sobre a matéria, para dar a inteligência sobre a matéria, para exercer, né? Exercer ação sobre ela através da inteligência. É o que é isso? Tá lembrando assim, como a matéria não tem inteligência, Isso, o espírito.
Como a Age matéria não sobre. tem inteligência, e essa matéria envolve vamos falar assim, esse aqui é o princípio inteligente. Aí a matéria envolve e prende o espírito, o princípio inteligente. Prende o espírito. Então, como o princípio inteligente tem inteligência, essa inteligência atua na matéria. E Sobre ela. quando ele atua na matéria, e qual que é essa matéria? Fluido universal, ou fluido cósmico universal, ou elemento material. Esse elemento funciona, entre aspas, inteligentemente. Então, quando você vê, por exemplo, os átomos se agregando, né, formando água, formando outras coisas, é porque tem a atuação de uma inteligência ali. Senão, não funciona. Ok? Ok. Aí tem a segunda, né? Ah, A segunda que é compreender a relação entre espírito e matéria através do fluido cósmico universal. Então, a gente, mais ou menos, tem a resposta direta, né? Mas a gente vai colocar antes, tá bom? Para tentar explicar aí. Então, a gente colocou o seguinte: o fluido cósmico universal é uma matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, a matéria apresenta dois estados distintos: o de eterização, que é aquele imponderável, né? Aquele que é bem sutil, e a materialização visível ponderável. Então, o fluido ele apresenta esses dois elementos importantíssimos, que da matéria, né? O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. E aí ele vai modificando do ponderável, né, da matéria, para o imponderável. Vamos colocar assim. O ponto intermediário é o de transformação do fluido em matéria tangível. Então, o ponto aí que vai transformar esse fluido, o ponto intermediário seria exatamente esse fluido que é transformador, né? Da matéria tangível e vai se modificando ao longo desse processo até atingir a forma mais sutil possível, mais pura, né? Mais elevada. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, passa por modificações também variáveis em seu gênero e mais numerosos do que no estado da matéria tangível. Então, nesse estado de eterização, nesse estado sutil, ele não é uniforme, né? Aqui diz que ele vai se transformando. Então, esse fluido, ele vai se transformando e é muito mais numeroso do que chegar-se, né, à matéria tangível, vamos dizer. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam ao nosso instrumentos de análise e percepção de nossos sentidos, feitos para a matéria tangível e não para a matéria etérea. Então, esses elementos, eles são realmente até imperceptíveis. A gente não tem assim uma noção. Se imagina que seja uma essência, né? A gente não tem noção dessa transformação mais fluídica, né? Mais etérea. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluto, que nos dá a ideia, e o ponto oposto é sua transformação em matéria tangível. Entre esses dois extremos existem inúmeras transformações que se aproximam mais ou menos um do outro. Os fluidos, por consequência, são menos puros, compõem o que se pode chamar de uma atmosfera espiritual terrestre. Então,
Quanto mais elevado esse fluido, mais puro. Então, essa transformação ela é bem sutil. Mas mesmo assim, esses fluidos, quando eles estão, vamos dizer, porque a gente está mergulhado nesse fluido, né? Eles estão perto da matéria, daqui, né, do plano terrestre, eles se tornam mais materializados, mais grosseiros mesmo. E quanto mais elevado, mais superior, então mais sutil ainda, mais espiritualizado, vamos dizer, mais espirituais eles se tornam. E esses espíritos também, mais elevados, né? Quanto menos a vida seja material, menor a afinidade dos fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. A qualificação dos fluidos espirituais não é rigorosamente exata, já que, em definitivo, é sempre matéria, porém mais ou menos quintessenciada, só a alma ou o princípio inteligente é realmente espiritual. São designados assim por comparação e em razão de sua afinidade com os espíritos. É a matéria do mundo espiritual. Eis porque chamamos de fluidos espirituais. Então, assim, somente a alma, né, é a elevação, esse poder de elevação, essa apuração desse fluido, é, que vai ter como princípio inteligente a alma mesmo, né? Porque quanto mais elevado, mais superior será, né? Então, quanto menos essa qualidade desse fluido, mais tem esse processo assim de eterização e aí mais puro será aí essa alma. E ele como aqui diz mesmo, só a alma o princípio inteligente é realmente espiritual, porque ele consegue uma transformação, uma elevação e uma pureza maior, tá? Então é isso que a gente conseguiu entender aí. Queria que vocês, não sei, é o nosso parecer, se o pessoal também quisesse completar, Então, aí no seu grupo tava a Neuzinha, a Bá, a Maria e você. Então, a Bá e a Maria querem falar alguma coisa? É, a, a Freitas também, né? A Neuzinha é, é o seguinte, Abucaxis, tudo que a Silvia falou, 99% eu já tinha anotado. que ótimo. Já tinha anotado. Aí depois a Neuzinha também falou alguma coisa que eu também já tinha anotado. Entendeu? A Maria Beleza. também falou alguma coisa que também estava aqui. Você está Está estudando tudo aqui mesmo, no meu Bá. caderninho. Ô, meu filho, para estudar, vamos Eu, estudar. é isso aí. Então, então, assim, eu não tenho, assim, até pedi para a Silvia que ela usasse a palavra dela, porque eu me enrosco no falar, e eu também estou com um problema aqui na gengiva, está toda inchada, eu estou evitando falar, mas no fim eu já acabei tagarelando com elas, né? Então eu estou evitando falar, mas assim, bateu tudo que uma falou, a outra também já tinha escrito. Que Então eu ótimo. concordo plenamente. Beleza. Quer falar, Neuzinha? Tá bom, então. Então, é, esse grupo foi o grupo 2, né? O É, grupo 3 já falou. Vamos para o grupo 4. Não, não tem grupo 4, né? é grupo Ah, um agora. bom. É o grupo um, então. Agora vai pegar fogo. Grupo um. Com certeza. A gente, para não falar idem, né? Por exemplo, tem lá o princípio inteligente do universo, né? Ele não é um ser, mas ele é um agente ativo que age sobre o princípio, sobre a matéria cósmica, né? Que a gente chama de fluido.
universal? Isso. Isso. Tá. E o espírito, com minúsculo, ele, antes, quando é minúsculo, ele se trata de um elemento. Ele não está individualizado nem nada, não tem consciência, né? Quando o espírito tem consciência, ele, essa inteligência digamos assim, se vem do princípio daquele da inteligência, né? O princípio inteligente do universo demana dali, né? É dali que vem aí o ser, a gente tem consciência, tem o livre-arbítrio, tem memória, né? Das É, vidas passadas, passa a reencarnar, tudo. E o que mais que tem de diferente que a gente pode dizer? Ah, uma coisa que teve que chegou que foi legal, eu nunca vi ninguém comentar, que esse fluido cósmico universal, conforme a, a criação é feita para transformar em matéria, que nem elas falaram, em palpável e não palpável, né? Ele também pode ser, por exemplo, ele foi e transformou numa matéria sólida, né? Ele também pode ser desfeito. Isso que eu não tinha ouvido falar, lá no meu grupo foi citado, né? Acho que está no item 6. Então, isso que eu achei legal, que ninguém comentou, eu achei legal, de que pode ser transformar e pode destransformar. Isso que eu. Então, é vitalício aí. perfeito. Como foi falado aqui, vocês perceberam que existe o fluido universal que dá origem, vamos dizer assim, a tudo que não é espiritual. Espírito. Tudo que não é espiritual vem do fluido cósmico universal ou do elemento material ou do princípio material ou da matéria primitiva, também é usado aqui. Então, o fluido universal dá origem a tudo aquilo que a gente chama de matéria. Essa matéria, de acordo com a orientação da doutrina espírita, ela pode ser uma matéria tangível, igual a gente vê, pode medir, igual a gente mede o ar, o oxigênio, os gases. Então, tudo isso é material. Então, tudo que é matéria que impressione os nossos sentidos é do campo da ciência acadêmica. E tudo aquilo que não impressione os nossos sentidos é da ciência espiritual, ou seja, é do espiritismo. Diz respeito ao espiritismo. Então, tem a matéria densa ou a matéria que impressiona os nossos sentidos. Por exemplo, existe um gás, o Sandro talvez saiba o nome do gás, que é um gás que a gente não sente o cheiro, que não tem cheiro, mas ele mata a gente. Você lembra, o Sandro, o nome desse gás? É o gás natural, ele não tem cheiro, não. Não tem cheiro, mas ele mata a gente, né? É, Então, embora a gente não perceba, né, através dos nossos sentidos comuns, mas a gente morre. Então, afeta a matéria diretamente. Então, tudo aquilo que nos afeta de alguma forma é atualmente, né, é do campo da ciência acadêmica. E aquilo que não nos afeta, como diz na bibliografia, é do campo do espiritismo, porque ele fala desses chamados fluidos espirituais. E como foi falado, a Silvia leu ali, que esses fluidos espirituais
também são materiais, mas que a gente usa a expressão fluidos espirituais porque eles estão mais próximos do espírito do que da matéria tangível. Mas esses fluidos espirituais também são variação ou variações do fluido universal, do fluido universal. E aí ele fala lá que de realmente espiritual só a alma ou o princípio inteligente. E aí, alma ou princípio inteligente. Então, muitas vezes, nós vamos ver empregada a palavra alma. Então, essa alma é o princípio inteligente. Essa alma é o princípio inteligente. E quando a gente fala, aí fazendo essa associação que a gente não deve fazer nesse estudo, porque nós estamos estudando o princípio de tudo. Uhum. Quando a gente fala assim, o espírito encarnado é alma, o espírito desencarnado é espírito. Se o espírito desencarnado é espírito, o espírito desencarnado é o princípio inteligente. Deu para perceber? Uhum. Só que Sim. esse princípio inteligente é o princípio inteligente que nós estamos tratando aqui, que é envolvido pela matéria chamada de fluido cósmico universal. Hum. Então, por analogia, a gente pode falar que nós somos espíritos, porque nós somos a alma, que é o princípio inteligente envolvido de matéria, e mais essa matéria densa que a gente A conhece agora. Vocacês. A Uhum. Ana levantou a mão, Não tem como Abocassis, levantar. falando. pode. Pode falar, Ana. Então tá, aí a gente está falando da alma. Então, essa alma que tá relacionada aqui, nessa parte da matéria, não é a gente, porque assim, a alma é o espírito encarnado. Então, essa não é que ele relaciona aqui, não é. É também desse É a alma momento. também, né? Nós vamos ver mais para frente, nós vamos ver as definições que Allan Kardec dá sobre alma. Ele dá 3 definições. Então, quando a gente for estudar isso, a gente vai conseguir entender melhor essa diferenciação de alma, espírito encarnado, alma, espírito desencarnado, né? Ou seja, como é que a gente está tratando o termo alma? Deu para entender? Então, não vale a pena entrar nessas explicações, porque, além de levar tempo, como vocês não estudaram, ficaria mais difícil até para o entendimento. Mas se vocês quiserem entender isso, eu vou dar. Eu posso falar assim, está lá no livro, tal lugar, mas aí, Não, eu só queria entender que essa alma que a gente está trazendo não seria nós. isso. Ou se você quiser dizer que seríamos nós, somos nós sem o corpo físico. Somos Tá. nós, almas, sem o corpo Sem físico. corpo Se físico. quiser dizer isso como uma analogia, mas não uma realidade propriamente. Vai depender de como a gente estiver analisando. Complicou mais? Pouquinho só. Então, foi por Porque esse ficou, motivo. ficou confuso para mim, porque assim, quando a gente estava conversando, nós não estamos falando ainda deste mundo habitado, não somos nós. É um mundo ainda sem nada. Só lá Deus, espírito e matéria. Aí quando trouxe alma, é como se trouxesse a gente. Por isso que ficou confuso, entendeu? Isso, isso. Foi por isso.
Então, Mas, então você vê que essa analogia de, de nomenclatura, alma e princípio inteligente, ele mesmo já traz, como se fosse uma introdução do assunto. E para nos dar base, quando a gente desenvolver o estudo, tiver mais conhecimento, da gente fazer, melhor fazer a distinção, tá bom? Sim, entendi. É, por isso que eu fiz a pergunta para o grupo, é, grupo 3. Vocês Três. escreveram certo, perfeito, mas entenderam? Aham. Entendi agora o que ele está querendo dizer. Porque a gente vai e escreve. Mas eu consigo explicar, quer dizer, perguntar se entenderam é como se eu falasse assim: você consegue explicar? Fala, Neide. Então, essa alma que a Ana está falando, que eu entendo, nesse período, nesses elementos gerais do universo, é o princípio inteligente já com a matéria. Então, ele não é um ser, como disse o Michel, mas ele já envolveu essa matéria e ali ficou a alma, porque está o princípio inteligente e a matéria. Isso, Não encarnado, está lá, mas, entendeu? Nós aqui, depois de individualizado, o espírito encarnado se chama alma, mas lá nesse momento, nesse ponto, é o princípio inteligente unido à matéria, o fluido cósmico universal. isso, Hum, perfeito, Neide, perfeito. Então, entendi. ou seja, Certinho. o princípio inteligente sempre está envolvido no fluido cósmico universal. E nós, Sim. vamos dizer assim, nós saímos desta porção. Então, o universo, o espaço sideral, né? O universo com um maiúsculo, tem dois elementos: o princípio espiritual e o princípio material, ou o elemento espiritual e o elemento espiritual, ou o, o princípio inteligente ou o espírito e a matéria. E essa matéria envolve o espírito. E Uhum. essa dupla que estão sempre juntas, Uhum. nós saímos. Nós somos individualizados. Nós somos Nós somos derivados. nós somos a individualização, um pontinho desse todo universal. Sim, imenso. Ah, tá. Exatamente. Fala, Neide. O Bucacis aí é interessante, porque a gente estuda, mas, claro, na cabeça fica só depois de um tempo, a gente tem que estudar, continuar estudando, né? Antes eu enxergava esse espírito, a alma individualizada, eu não fazia essa separação. Então eu vejo que hoje tem alma num momento, que é o fluido cósmico universal e o princípio inteligente envolto ali é alma também, porque está envolto da matéria. Tem quando individualizado, que também é o espírito ali com o perispírito, quer dizer, alma. E a outra que eu não sei, eu não, qual é o outro que você falou? Você vai falar depois na outra, né? Não, a gente pode falar Não, assim. vamos esperar, vamos esperar. A gente no, Vamos no, esperar. no Não, vamos ponto, deixar. no ponto que nós estamos, nós podemos falar assim: espírito ou alma propriamente dita, só o princípio inteligente. Só o princípio inteligente é verdadeiramente espiritual, É. né? E só o fluido universal é verdadeiramente matéria. Mas só que é a matéria tão pura que a gente não tem nem noção do que é. O mais perto, a noção mais próxima do que é o fluido universal, né? Ele dá lá como
o fluido elétrico, né? É, Mas a gente usar já esse sabe exemplo. isso naquela época, mas a gente já sabe que no fluido elétrico tem muito mais outras coisas, Uhum, né? Mas é só para a gente ter a ideia. Só que esse princípio inteligente ou espírito, ele está envolvido de matéria. Uhum, certo. Nós ainda vamos estudar isso mais para frente, bem para frente. Quando a gente fala, quando a gente ouvir falar, por exemplo, do átomo ao arcanjo, há uma cadeia indefinida, ininterrupta. Quando a gente ouvir falar, é, fugiu agora, da molécula elementar, a molécula elementar, né? Então, a molécula é a união de dois elementos. uhum. Olha o elemento material, elemento espiritual aí. Bom, Ana, fala. Gente, eu pergunto muito, né? Ó, Vocassis. Então tá. Quando a gente pensa nesse princípio inteligente, mas essa matéria. Aí a gente, vou tirar da gente. Então, tudo que eu conheço hoje, aqui, terra, água, vem dele. O nosso mundo vem dele, independente da gente, a gente vem dele também, mas tudo que eu conheço vem desses princípios. Essa é a origem, não é isso? Isso. Exato, tudo se deriva isso. Esse entendimento que você teve, Ana, foi tão supimpa quanto a definição que a Neide trouxe para a gente, que eu já esqueci, mas eu sei que estava certa. Mas eu sei que estava perfeita, né? Não, já Por anotei a quê? Neide. Nós vamos ver isso, porque tudo tem. Aonde existe a matéria, tem uma inteligência agindo ali. Uhum. Aonde existe matéria, tem uma inteligência. E aonde existe uma inteligência, tem uma matéria. Não existe em todo o universo inteligência Sem sem matéria. matéria. Uhum. Entendi isso. E essa inteligência, que é o princípio inteligente, Do universo. é o espírito. É o espírito. É o espírito. É realmente é isso. Ok? Porque o princípio Ó, o espírito é o princípio eu, inteligente do eu, universo. fala, Com a fala, mãozinha. Fátima. Não, É até igual a eu, né? Não Ana, sabe onde ou não levanta. a Ana fez uma pergunta que eu estava aqui, de frente a mim, eu tenho uma batata doce que a gente põe no vidro e ela vai florescendo, né? Então, quando a gente estava falando aí do fluido, Cósmico. não, do fluido cósmico, não, do princípio inteligente, e eu fiquei olhando para a batata, que ela vai subindo assim, as folhas, e eu fiquei pensando, será que ali nela tem o espírito inteligente, né? O princípio inteligente? O princípio inteligente? E foi o que a Ana falou, que a Ana falou do ar, fogo, né? Tudo. E então é isso, né? E quando a gente pensa é uma matéria, a planta é uma matéria, né? Para nós, assim, e só que para ela crescer, para ter a vida dela, ela tem esse fluido inteligente, né? Que fez a matéria atuar e ela crescer. Fátima, é isso que o pessoal estuda. E isso dá pano para manga. Uhum. Dá pano Uhum. para manga mesmo. É, é,
a nossa inteligência é, Eu diria que é um tipo de inteligência. Não é igual a nossa inteligência, mas é uma inteligência de nascer, crescer, perecer, a, né? gen- é, a Eu gente diria isso. pode dizer que é um instinto mesmo, né? Hum, Mas a gente precisa entender melhor o que é de fato o instinto. E isso só para frente, só Ô, agora ô, não dá para explicar, ô, Bucacis, né? mas, Então, em princípio, imagina que é uma força atuando na planta para que ela se desenvolva. Agora, se essa força é esse princípio inteligente, se é uma forma de inteligência, como o instinto é, ou como isso se dá, como isso se desenvolve, isso a gente não sabe ainda. Mas a gente pode falar, bem, existe uma força ali ou uma inteligência externa que atua nela para fazê-la algumas condições que fazem com que ela floresça. É, nós vamos ver muito isso assim, em determinadas condições, em condições especiais, tal ou qual fenômeno acontece. Então, só que a gente não sabe o que é que está acontecendo ali. Sabe que tem alguma coisa espiritual, alguma coisa influenciando, mas o que é? Não sei. Como que isso acontece? Não sei. Claro que os cientistas estudam e sabem, é isso, é aquilo, aquilo outro, isso é a união da matéria, isso é a separação da matéria, por isso acontece isso, mas eles falam dentro daquilo que eles conseguem medir, conseguem perceber, conseguem avaliar. Mas no fundo, ainda tem outras coisas lá que eles não conseguem. Então, nós estamos vendo, entre aspas, estudando, entre aspas, algo que a gente só pode, vamos dizer assim, imaginar. Deixa eu falar, fazer uma perguntinha, não tenho a mãozinha aqui. A qualidade, aqui está dizendo que a qualificação dos fluidos espirituais não é rigorosamente exata, não se sabe. Já que, em definitivo, é sempre matéria. Então, é tudo matéria. Essa mesma matéria que é aqui sentenciada, ou seja, sutil, que envolve o espírito inteligente. Então, a gente não sabe, não tem uma qualificação exata, né, desses fluidos espirituais. Porém, ele é matéria que envolve a alma, no caso, ou o princípio inteligente. É Isso, isso. isso, exatamente. Então, como a gente. Tudo é matéria, menos o princípio inteligente. Isso, perfeito. Você É falou. isso aí. Eu acho que foi isso que a Neide falou lá. Né? Tudo é Certo, matéria, também. menos o, ô, menos o princípio inteligente, ou seja, menos ô, o espírito. Só que ô, esse espírito não Bucacis, somos nós. eu não É. levantei a mão, mas deixa eu falar uma coisa. A Fátima falou que então a batata dela tem princípio inteligente. Tá Não é bom, um, eu pensei, eu falei assim, a minha batata está quente, mas não é isso, quer dizer. a batata não tem o princípio inteligente, ela tem o princípio vital e o processo dela é mecânico, Isso. Mas esse né? princípio vital é uma variação do fluido cósmico universal. Então, uhum. sim, E, mas não o e, princípio o, fluido, espiritual. e o fluido cósmico universal varia, sofre variação pela Sim. influência de uma inteligência, de um princípio, de Mas um eu estou princípio que a falando, gente não sabe qual que é. ela falou É, que olhou para a batata, então viu que ele tinha o princípio. Ali, ele não tem o princípio na batata. Pode ter uma inteligência fazendo com que ele cresça, mas nela, ali não. É isso que o pessoal discute, se tem ou não se não tem. É o é princípio vital. exatamente complicado mesmo. Mas é, a gente falar
que existe algo ali que faz florescer, né? Que é o, como Hum. você falou, aí tem o princípio da vida. Beleza, É, porque é o que está na o questão ali do princípio princípio. vital, porque o princípio vital é uma variação do fluido universal. E aí, se tiver alguns outros componentes, ar, carbono e adjacentes, vai modificando, vai se, né, formando e se construindo, se desconstruindo. Pode ser que seja esse o elemento que faça com que a planta cresça, que ela vá procurar recurso na terra para germinar, ou coisa parecida. Então, a gente pode dizer que existem forças que atuam sobre vou chamar de ser, tá? Uhum, Cada criatura atua, atua sobre cada criatura do universo, cada uhum, criação do universo. Agora, muitas vezes a gente não sabe o que que é. uhum. É Se a esse gente que é o Se, drama. se, se nós fôssemos cientistas mesmo, nós estaríamos discutindo outras coisas, né? Mas, por enquanto, a gente fica Ah, só sim. em saber que existem forças que atuam que a gente desconhece, mas Uhum. que tá tudo de Agindo, acordo está agindo. Está com a tudo lei natural. ligado, né, ao fluido cósmico universal. Como eu falei no grupo um, no próximo estudo, nós vamos estudar sobre a criação primária, a criação universal e a criação dos mundos. Então a gente tem que Bem bom. lembrar criação primária, a primeira de todas, Primeiro. que é isso que nós estamos discutindo aqui, Isso. a criação primária. Depois nós vamos estudar, que nós estamos falando desse universo, nós vamos estudar o universo com um maiúsculo, que engloba tudo que existe. A criação primária, depois no mesmo estudo, a criação universal, quer Universal. dizer, universal, como que o universo é construído. Primária é como tudo foi construído. Universal, como os universos são construídos, aparecem, surgem, são criados. E a formação dos mundos, como os mundos são São criados ou, hoje. ou aparecem, vamos dizer assim. Ok? Ah, eu achei que era como se fosse Isso. hoje. E Então, nós conhecemos, né? isso. Então, para a próxima reunião, nós vamos estudar tudo isso. Primeiro uma criação, depois a outra criação, depois a formação dos mundos. Uhum. Para que a gente possa estudar bem devagar para ir entendendo. Ok, Sim. gente? Ok. Quando a Ok. gente deixar de estudar isso que engloba tudo, aí fica tudo mais fácil, mais palpável para a gente entender. Tá ok? É, Tá é, bom. porque é tão tangível, tangível que a gente não sabe realmente. Não chega a alcançar, né? A Fátima está Nossa até, imaginação. a Fátima tá até tampando a boca para não falar nada. Olha lá. Eu Não, não sei fica se assim, ela está não. rindo, eu não sei se ela está rindo, está. Brava. Não, fica E brava, tá não. brava mesmo, tá de cara emburrada aí. Não, não, eu tô tá fervendo as coisas aqui. A É Isso. minha e normal. a da Maria Regina também. A Maria Regina também estava fazendo umas assim, né, Marta, é Marta, Maria, Marta. Ela também estava assim. É, É que você não presta atenção em todo mundo. eu não consigo, às vezes, prestar atenção a todo mundo.
mas Mas eu vou me ele Ah, em esforçar mim, para. provavelmente, ele deve ter visto as minhas expressões também. Mas você vê que, ó, Não. se você for ver, eu vi que você levantou a mão, eu vi que a Ana levantou a mão, eu vi que a Neide levantou a mão, eu vi que a Silvia levantou a mão, eu vi que a Iris não falou nada. Ela tá, como é que tá Falei lá avaliando? no grupo, Tá falei um avaliando pouquinho. aí. Hoje eu estou muito sem inspiração, mas está É, ótimo. mas, gente, agradeço a espiritualidade por nos ajudar. Agradeço a vocês pela boa vontade, pelo interesse no estudo, mesmo tendo essa dificuldade que é perfeitamente normal, como uma criança que aprende a ler. É, nós estamos aprendendo a ler a doutrina espírita para entender. Então, a dificuldade é normal e nós não podemos desistir diante das dificuldades, porque mais para frente fica mais fácil. É igual aquela pessoa que para no meio do curso e aí, quando para, tranca a matrícula. Aí quem passou fala: puxa, se você tivesse continuado, as provas foram fáceis, você ia passar. Mas a gente não continuou, então vamos continuar para a gente passar. Tá ok? Ou seja, Com passar certeza. no sentido de conseguir compreender o estudo, né? Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né? Aos espíritos amigos que nos auxiliaram na compreensão, nos auxiliaram nas colocações das palavras, né? Na compreensão do que cada um estava falando, auxiliaram em ter outras ideias, outros pensamentos, outras dificuldades para nós sermos mais esclarecidos e pedirmos também, se possível, que esses amigos espirituais que nos amparam, que possam amparar também a irmã da nossa companheira Iris, que está internada, a nossa irmã Thelma Vasconcelos, que ela possa se recuperar, possa receber de nós os nossos fluidos vitais, os nossos melhores fluidos, para que a sua saúde, Senhor, seja restabelecida, se for de acordo com a sua vontade. E que nós, inspirados pelos nossos anjos da guarda, pelos nossos espíritos protetores e amigos, possamos ter ânimo para estudarmos a próxima matéria e estarmos presentes para discutirmos as nossas opiniões, as nossas impressões com os nossos amigos de estudo. Muita paz a todos nós. Assim seja. Sim, seja. Obrigado. Até a Sim, próxima seja. semana. Bom Até a Tchau, feriado, próxima, gente. Até a pessoal. pessoal. próxima Boa semana. Tudo de semana. bom, Boa noite. muita Verdade, paz, foi muitas muito felicidades.